Olá, queridas irmãs, queridos irmãos do Centro Espírita Irmã Clara. É um prazer estar nesse dia com todos vocês, com a equipe espiritual da nossa casa, onde completamos 21 anos de existência no plano físico, né? Porque na pátria espiritual nós sabemos que houve um planejamento para essa casa ser fundada. Então é com grande alegria, com uma emoção muito grande que eu estou aqui neste dia para falar de uma personagem que passou pelo nosso planeta, que passou não, né? Ficou, que é a nossa querida Maria de Nazaré. Hoje era para estarmos eu e o Leandro aqui fazendo esse encontro, mas de acordo com os planejamentos, né, em virtude da pandemia, nós estamos aí separados. Então eu vou falar de Maria e o Leandro vai falar de Jesus. E não tem como falar de Maria e não mencionar Jesus na história e vice-versa. Então o nosso planeta, ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, né? E houve a necessidade do nosso mestre encarnar, entre nós, para trazer a sua mensagem de amor e de paz. E para isso, houve a necessidade de uma mãe e de um pai, né? E Jesus, diz a história, que foi a uma constelação no orbe do nosso Pai Criador, e foi convidar uma irmã, uma grande irmã, um espírito de luz, para que viesse conosco, viesse junto com o mestre a ser a sua mãe aqui no planeta Terra. E a nossa irmã, a princípio ela recusou o convite, porque ela não se achou digna de conceber o Cristo aqui nesta encarnação. Então diz que a nossa irmã se negou e falou: não, eu não tenho capacidade de ser sua mãe. E aí Jesus fala para ela: não se preocupe, Maria. Não se preocupe, que Deus estará a todo momento presente na sua vida. E ela não conseguiu resistir a esse convite do nosso mestre. E Maria encarna no nosso planeta. E a história, ela nos traz muitas informações. A gente não sabe precisamente, porque são muitas psicografias, né? Não tem como comprovar, não tem muitos registros sobre a família de Maria. Mas, a princípio, os pais eram judeus, Maria também era judia. E quando Maria reencarna, ela recebe o nome, aqui na Terra, de Maria Miriam. Maria conhece o seu esposo, José. Maria tinha uma prima, Isabel, e a história de Isabel está bem ligada à história de Maria. Por quê? Elas eram primas. Isabel era a esposa de Zacarias. Ela já era de uma certa idade, ela não conseguia engravidar, e a um certo momento, um anjo, e quando eu falo anjo, né, são os espíritos de luz, os espíritos evoluídos, um anjo aparece a Isabel e fala que ela vai ficar grávida, mesmo com a idade dela e do esposo. E ao 6º mês de gravidez de Isabel, um espírito, um anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia,
enviado e conversa com uma Virgem Maria, a Virgem Maria que cita, né, porque ela era uma moça ainda, ela não tinha tido nenhum namorado, nenhum relacionamento. Então o anjo Gabriel vem em sonho para Maria e fala: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, és tu bendita entre as mulheres. E a Maria ficou intrigada com aquelas palavras, né? Ela fica sem entender por que um anjo Gabriel vem e fala tudo isso. E Maria, ela começa a pensar, né? Porque quando a gente encarna, a gente perde essa, digamos, essa memória espiritual, essas vivências que a gente tem. E o anjo Gabriel fala para ela: Maria, não tema, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Em seu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. E Maria pergunta em sonho: mas como isso acontecerá? Eu não tenho nenhum varão, né? Eu não tenho nenhum esposo, sequer nenhum namorado. E Gabriel falou também um termo usado, que Isabel, que era prima de Maria, ela concebeu um filho na velhice. E o anjo Gabriel fala: Maria, para Deus, nada é impossível. E Maria, ali envolvida por aquela energia de Gabriel, ela responde: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E por volta de 14 a 16 anos, alguns livros falam 14, outros falam 16 anos, Maria conhece José. José era viúvo e tinha já alguns filhos. Maria conhece José e é prometida a José. Maria engravida antes do casamento e José, como era um homem justo, ficou muito preocupado com essa situação. E não querendo difamá-la, ele teve a intenção de deixá-la secretamente. E em sonho vem um espírito e lhe disse: José, não temas receber Maria como a sua esposa. Ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará todo o povo da sua própria ignorância. Quando falamos em Jesus Salvador, não é que ele vai nos salvar dos nossos pecados, não, ele vai nos salvar da nossa ignorância. E ao despertar, José aceita Maria como a sua esposa. Haroldo Dutra fala que o anjo apareceu a José e fala: José, você tem ideia de quem está no ventre de Maria? Você tem ideia do Espírito que está próximo a estar convosco, José? E Maria, certa ocasião, foi visitar Isabel. As duas grávidas, primas, tinham uma proximidade muito grande. E quando Isabel ouve a voz de Maria adentrando a sua casa, o seu bebê, que
viria ao encontro de Jesus através da reencarnação, João, no seu ventre, se agita. E as duas começam a conversar e os bebês ali nas barrigas, nas suas respectivas barrigas, começam a se agitar, porque eles sabiam do compromisso dos dois aqui na Terra. Então é uma passagem muito linda que tem sobre esse encontro das primas grávidas conversando. E Maria, já no estágio avançado de gravidez, ela, através de um decreto de Augusto, César Augusto, eles precisam fazer um recenseamento. E esse alistamento precisa ser na sua cidade natal. Então, Maria e José precisam ir a Belém fazer esse censo. E Maria, grávida, já ali quase para dar à luz, preocupada, é claro, de fazer essa viagem. E o José fala: Maria, mas você está grávida. Como que isso vai se dar, Maria? Essa viagem é longa, são muitos quilômetros. E Maria, paciente, Maria com aquele espírito de luz, fala para José: não se preocupe, José, vai dar tudo certo. Vamos fazer a viagem sim, não nos demoremos. E eles partem para Belém. Chegando em Belém, por conta desse recenseamento, tinham muitas pessoas na cidade. E Maria, ali já prestes a dar à luz, procura uma pousada, uma estalagem. E não encontra, porque tinha muitas pessoas ali na cidade. Foram a uma estalagem, uma pousada, pediram abrigo, e o dono fala: mas eu não tenho mais quartos, eu não tenho mais nenhum lugar para ficar, para ninguém ficar. Olha a multidão aí aguardando uma pousada. E Maria ali naquela angústia, e José fala: mas por favor, né? Minha esposa está grávida, ela vai dar à luz, não tem como a gente ficar ao relento, né? E aí o dono da estalagem fala: eu só tenho a estrebaria. Se vocês quiserem, eu posso ajeitar lá para vocês ficarem. E sem muita opção, e agradecendo a Deus a oportunidade de Maria ter ali um lugar para a acolher, para dar à luz, eles vão e arrumam ali na estrebaria um lugarzinho para Maria dar à luz ao bebê, porque já estava em vias de trabalhos de parto. E eis que nasce o príncipe da paz. Nosso modelo e guia da humanidade, que viria nos salvar da nossa ignorância. O sol de uma nova aurora, revelando novos caminhos aos que andavam em trevas. Então Jesus nasceu em Belém, da Judéia, quando reinava o rei Herodes. E alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém e diziam: onde está o rei dos judeus? Onde está o rei dos judeus que nasceu aqui em Belém? Vimos uma estrela do Oriente
e viemos adorá-lo. Tendo isso chegado aos ouvidos de Herodes, e toda Jerusalém também se perturbaram com aquela expressão que os reis usaram, os magos. E Herodes chamou secretamente os magos e falou: vão e descubram onde está o menino. E depois me conta. E aí os magos partiram. E entrando no lugar, encontraram o menino com Maria, ali na estrebaria. Prostrando-se, adoraram e lhes ofertaram, como diz a história, as dádivas do ouro, a mirra e o incenso. E aí tem as respectivas importâncias na história que não dá para falar agora. Só que os magos foram avisados em sonho para não contarem a Herodes, porque eles sabiam que Herodes tinha uma intenção não tão boa quanto a Jesus, ao menino prometido, o rei dos judeus. E aí os magos retornaram para sua terra, porém não voltou pelo mesmo caminho. Desviou de Herodes e não falou nada. E após a partida dos magos, apareceu um anjo, um espírito, a José e falou: levanta-te, pega o menino e a sua mãe e vai para o Egito. E fica lá até quando eu lhe disser para voltar, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. E Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, dá aquela ordem com muita raiva e manda matar todos os meninos, a todas as crianças do sexo masculino, de Belém e das redondezas, que tivessem 2 anos ou menos. José, como era obediente, ficou no Egito até a morte de Herodes. Então, novamente, um espírito se apresenta a José e fala: levanta-te, pega a mãe e o menino e vai para Israel, pois já estão mortos os que queriam matar o menino. E lá chegando, foi habitar a cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta Isaías: ele será chamado de Nazareno. E acontece um fato importante na história de Maria, que seus pais todo ano iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. E quando o menino completou 12 anos, numa dessas festas, ao retorno, ali naquela multidão, Maria não avista Jesus. E depois de percorrido durante mais ou menos um dia, ela percebe que Jesus não estava ali naquela multidão retornando. E eles ficam preocupadíssimos e procura Jesus e volta. E quando retorna, depois de 3 dias, encontra Jesus no templo, sentado com os doutores, conversando, interrogando. E todos ficavam ali ouvindo Jesus, prestando atenção, porque ele tinha uma sabedoria, aos 12 anos já tinha uma sabedoria.
E eles ficam prestando atenção nas respostas de Jesus, naquele diálogo. Agora imagine o coração dessa mãe, imagine o coração do José, apreensivos por não ter encontrado Jesus ali naquele retorno. E Maria fala: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha a preocupação que nós estávamos. E o mestre fala: por que me procuravam? Não sabiam que eu estava na casa de meu pai? E Maria ali, ela vai se surpreendendo com aquelas atitudes de Jesus, com o seu comportamento, com a sua sabedoria. E Jesus vai crescendo em sabedoria, crescendo em estatura, crescendo em graça diante de Deus. E um certo dia, Maria recebeu a visita de Isabel, e Isabel, ali conversando, em comunhão de pensamentos, falando ali da gravidez, relembrando aquele período, da gravidez, conversando amorosamente, e Maria fala das suas indagações íntimas em relação a Jesus, do comportamento daquele menino, daquele adolescente, em que conversava com os viajantes, transmitindo palavras de carinho às lavadeiras daquela época, aos transeuntes, aos sofredores, da comunhão que Deus tinha, que Jesus tinha com Deus, com tanta eloquência, que falava com os doutores da lei. E aí Maria, naquele diálogo com Isabel, as duas avistam Jesus e João, e Jesus ali mostrando o rebanho, mostrando a paisagem para João, porque a gente sabe que na história já estava predita os dois trabalharem junto para a divulgação do Evangelho. E tem o período da vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos, que nós não temos muitas notícias e tem muitas teorias, Tem muitas passagens que falam que ele foi para Egito, mas nesse livro que Maria, esse livro que eu li para fazer esse relato, fala que ele, nesse período, trabalhou com José na carpintaria. José era carpinteiro e Jesus ficou com ele nesse período trabalhando. E auxiliando, é claro, a gente sabe. E um dia, Jesus entra na carpintaria e encontra José caído, morto. E Jesus se desespera, pega o pai no colo, chora copiosamente e fala a Deus: ó Pai, por que o levastes e não a mim? E Maria adentra aquele local e percebe o quanto Jesus amava aquele pai, aquele homem, aquela referência de amor, de bondade. E José tinha uma diferença de idade com Maria, ele era bem mais velho que Maria. E Maria percebe o quanto Jesus amava aquele pai. E a história também não é precisa em relação aos irmãos de Jesus, aos irmãos biológicos do nosso mestre. E a história nos conta sobre os irmãos do nosso mestre,
que existem 3 teorias. Primeiro, que antigamente a linguagem de primo era usada para se designar irmãos também. Então, na verdade, Jesus não tinha irmãos, tinham vários primos. A segunda é que José, como era viúvo do seu primeiro relacionamento, ele teve vários filhos, e daí dar-se a teoria que seriam os irmãos por parte de pai de Jesus. E a terceira hipótese é que Maria teria tido outros filhos, além de Jesus, com José. Mas isso não tem grande relevância na história, porque o mais importante é que Maria, pelos laços do coração, é a mãe de toda a humanidade. E dali seguem as passagens do nosso mestre com os discípulos e toda a sua história, né? Que aí o Leandro, que vai falar precisamente sobre Jesus, acredito que vai adentrar mais nessa parte. E quando João, discípulo amado, veio anunciar a Maria a detenção do mestre, a prisão do mestre, o coração de Maria fica apertado, consternado. Aí ela se recolhe no seu santuário de prece, roga ao Senhor Supremo da vida, o Filho querido, e fala, a Deus, ele não é embaixador divino? Por que estar encarcerado? Jesus não curava os leprosos, não levantava paralíticos, que mal que ele tinha feito? Por que ser preso? E aí ela desejava procurar as autoridades para interceder junto ao seu filho. Mas Maria era pobre, quem que a receberia? E aí ela se mantém vigilante, sai da sua casa modesta, vai à rua. Ela tenta entrar na prisão, no cárcere, mas o coração dos guardas ficam endurecidos e não deixa Maria adentrar. E o mestre foi acusado pelos sacerdotes, diz João. João Evangelista. E o mestre estava ali encarcerado sozinho. E Pilatos envia o mestre à consideração de Herodes Antipas, não aquele Herodes lá do início da história que matou as crianças. E Maria não pôde conter-se. Ela queria seguir Jesus de perto, aquele coração magoado, aquele coração aflito. Ela abrigou-se no manto discreto, tornou a via pública e multiplicou as rogativas ao céu. Amparada por Maria de Magdala, que esteve ali com ela a todo momento. E que infinita amargura a Maria sente nesse momento. Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja, simulando um cetro. E como se isso não bastasse, também foi coroado de espinhos. Ela quis se aproximar ali de Jesus para tirá-lo daquela situação. Mas Jesus, resignado, sereno, endereçou um olhar a Maria significativo. Talvez um olhar mais significativo de toda a existência. E Maria compreendeu que Jesus
a estava induzindo à oração, ao refrigério da alma, à confiança no Pai maior. Ela conteve-se e aos prantos foi seguindo os passos do nosso Mestre. E pergunta a Deus, por quê? Por que com meu filho, tão amado, que só fez o bem? E fala Jesus, meu filho não foi o escolhido para a salvação? Então por que esse cárcere? Por quê? E todos aguardavam ali a decisão do governador. O que fazer com Jesus? Crucifica ou não? E Pôncio Pilatos, então, entrega Jesus à decisão ali do povo. E fala, quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? E aí o coração da Maria enche de alegria e fala, não, eles vão escolher Barrabás. Eles vão escolher um criminoso, porque o meu filho nada fez de mal, ele só ajudou. Ele só ajudou. E ela achava que a população, que o povo devia esse favor a Jesus, por toda a dedicação, por toda a mensagem de amor que ele tinha levado ali. Mas ele foi incompreendido. E pensou a mãe atormentada, onde está a justiça divina? E o povo escolhe Barrabás para ser libertado. E o nosso Mestre é crucificado e morto. E Maria, dentro ali daquelas orações, daquele sentimento de amor, começa a relembrar as promessas dos anjos que iriam cuidar dela e do seu filho. E começa a chorar um copioso pranto, onde vê o seu filho ali, crucificado, passando por todo aquela provação. E uma terrível angústia envolve Maria. E pergunta, Pai, por que o Senhor não me ouviu? Que fizera eu para não merecer a bênção das minhas súplicas? E seu pensamento visitava o passado, lembrava de Jesus no seu peito, amamentando aquela criança, os cuidados maternos. Jesus se desenvolvendo, Maria lembra da amizade de Isabel, dos diálogos durante a gestação, das crianças brincando, das promessas do velho Simeão, do carinho que Jesus dispensava aos aflitos, do diálogo que Jesus tinha com os bandidos, alguns bandidos da época. Das chagas que Jesus curava, dos transeuntes. E ali, envolvida naqueles pensamentos, naquelas reminiscências, ela sente uma mão posta no seu ombro, um abraço fraterno. E era Jesus, o evangelista, que estava ali ao lado de Maria, dando o conforto necessário naquele momento tão
crucial em testemunho da sua fé e da sua resignação. E Maria falou: meu filho amado. E o Cristo pareceu ali meditar e perceber toda a aflição daquela mãe. E no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar um instante de derradeira e grandeza coragem. E a sua perfeita comunhão com Deus, Jesus, replicou um significativo olhar para Maria. E fala: Maria, mãe, eis aí o teu filho, se referindo a João, o evangelista. E fala João, filho, eis aí a tua mãe. E eles compreenderam que Jesus queria ensinar que o amor universal era o sublime coroamento daquele amor de uma forma não egoísta, aquele santuário de oração que devia existir entre toda a comunidade, numa cota de amor, de compreensão, não só no círculo familiar, mas também a todos os necessitados do mundo. E desalentada, ferida, Maria ouvia a voz do filho, recomendando os cuidados de João, o evangelista. E aí, Maria ouve a voz, naquelas recomendações aos cuidados de João e vice-versa, lágrimas nos olhos. Mas sabia que cumpria-se a vontade do Pai, aos desígnios, aos planos divinos. Aquele coração chorava copiosamente, mas sabia que isto teria que acontecer. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia, a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações de outrora: Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, eis aqui a tua serva. Que Espírito maravilhoso, Maria de Nazaré. E por algum tempo conservaram ali ainda em preces silenciosas, Maria, João, Magdala, alguns cristãos, até que o Mestre fora arrancado da cruz, ante a tempestade que mergulhava a paisagem de Jerusalém num dilúvio de sombras. Num dilúvio de sombras que infelizmente até hoje paira sobre Jerusalém. Se deram as aparições de Jesus após a sua morte, e aí se desenrola as histórias dos apóstolos, dos seus discípulos, Pedro, Judas. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Então, decorridos esses fatos, os discípulos eles foram se dispersando, né? Cada um para um local, para disseminar o Evangelho de Jesus.
E por lugares diferentes eles foram difundindo as ideias do cristianismo, da Boa Nova, e Maria retirou-se para a Bataneia, onde alguns parentes dela, mais próximos, moravam e a acolheram de uma forma muito especial. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade do coração. Sua vida era devoção incessante ao rosário da saudade, as lembranças mais queridas. Saudade de Nazaré, de Jesus pequenino, do primeiro beijo de carinho, ternura, a casa singela, o lago majestoso. De vez em quando parecia vê-lo em seus sonhos, repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador da sua presença e participava da carícia das suas recordações. Um certo dia apareceu em Bataneia o João Evangelista, foi visitá-la e contou-lhe sobre os trabalhos que ele estava fazendo em relação à divulgação do Evangelho. E disse, que ele tinha ganho uma casinha humilde de alguns cristãos em Éfeso e queria levar Maria para morar com ele, até para cuidar dela e cumprir o que tinha prometido a Jesus no ato da crucificação. E Maria, de pronto, aceitou, que ela tinha um carinho muito grande por João Evangelista. E ambos foram para Éfeso, se instalaram naquela humilde casinha que avistava o mar, e ali foram divulgando o Evangelho, falando sobre o Evangelho. E quem não queria estar ali presente ao lado de Maria, cumprindo aquela boa nova, falando do Mestre? Todos queriam estar ali ao lado da mãe de Jesus, presenciar esse encontro tão maravilhoso, E alguns meses se passaram, todos ali ao redor de Maria. Maria começou a acolher as pessoas carentes, os idosos, e começou a se formar uma fila enorme para Maria acolher aqueles irmãos. E a sua choupana, chamava-se de choupana, era conhecida como Casa da Santíssima. E de onde surgiu esse termo, Casa da Santíssima? Foi um doente, um leproso, que teve as suas chagas curadas pelas mãos de Maria. E aí ele fala: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. Maria recolhia os desamparados, os enfermos, ouviam os velhos abandonados, as mães infortunadas. Todos queriam ouvir as palavras doces e o carinho da nossa mãe. E um dia, um dos aflitos lhe perguntou: Mãe, como poderei vencer as minhas infortunadas, as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada da vida. E Maria falou: isso também passa. Que foi o que Emmanuel dirigiu a Chico Xavier quando ele também perguntou se Maria não tinha nada a dizê-lo, E Emmanuel fala: Chico, ela falou que isso também passa. Então daí surgiu esse termo, isso também passa. E um certo dia, Paulo de Tarso
visitou a casinha singela de Maria e eles conversaram muito. Só que Paulo era muito ocupado, né? Ele pregava a Boa Nova, o Evangelho, em vários lugares. E ele incumbiu Lucas de ficar ali com Maria, de ir conversando, interrogando, pegando as informações sobre Jesus, porque ele queria fazer uma biografia do Cristo. Por isso que o Evangelho de Lucas também é conhecido como o Evangelho de Maria. Então, decorridos alguns anos, o Paulo de Tarso, ele começa a se despedir das igrejas que ele tanto amava, porque as perseguições foram aumentando. E Paulo foi se despedindo das igrejas, percorrendo os locais, até que ele chega em Éfeso e vai se despedir de Maria. E ele ali ao lado da nossa mãe Santíssima, lhe beija suas mãos com uma ternura filial. E foi a última vez que Paulo de Tarso esteve presencialmente na terra com Maria. Essa despedida no livro é muito bonita. E certo dia, Maria, por volta dos 64 anos, ela está na sua singela choupana, à noite, o luar, e ela naquelas reminiscências do passado, fazendo as suas preces, ela viu um vulto se aproximar, um pedinte. E o pedinte fala: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a sua bênção. Maternalmente, ela o convida a entrar na sua choupana e, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia, o peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotos e sinceros filhos de Deus, dando-lhe a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. E Maria sentiu-se empolgada com aquela tocante surpresa. E ela fica a observar aquele mendigo que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa do seu filho. E fala: que doces palavras. E ela sentiu no fundo da alma uma paz, uma alegria. Então, foi quando o hóspede, o mendigo, lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, tomada de uma emoção profunda, viu nas suas mãos as chagas provocadas pelo martírio da cruz. Olhou para os seus pés e também viu aquelas marcas, provocadas pelos cravos. E suplicou: meu filho, as úlceras que te fizeram. E como uma mãe carinhosa, quis certificar-se da ferida que fora produzida pela lança perto do coração. E lá estava a ferida. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram. Um carinho maternal envolveu Maria, Jesus.
Ela não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez o movimento de se ajoelhar aos pés do nosso Mestre. Mas Jesus sabia da magnitude, sabia que Maria era um espírito de luz evoluído. E Ele não deixa que Maria se ajoelhe aos seus pés. Ele se ajoelha aos pés da Mãe, num halo celestial de luz, de paz, e beijando as suas mãos, disse carinhosamente: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de um torpor. Queria dizer a tua felicidade, manifestar o seu agradecimento a Deus. Mas o corpo estava paralisado, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação dos anjos. Qual se entoasse 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Nossa Mãe começa a se despedir do planeta, fisicamente, é claro, aos 64 anos. E no outro dia, vendo a situação delicada de Maria, foram chamar o João Evangelista. E Maria já não falava numa expressão de serenidade e por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Maria foi cercada por extensas multidões de entidades angélicas, cantando hinos de glorificação. Vou repetir. Extensas multidões de entidades angélicas, cantando hinos de glorificação àquele Espírito. Maria quis se despedir da Galileia antes de retornar à pátria espiritual e se lembrou dos discípulos que estavam ali perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar a cada um deles. Então, ela pede para descer à prisão, a um calabouço, onde se encontravam alguns cristãos presos. E ela queria dar um beijo em cada um e dar o conforto maternal da boa nova e falar do Evangelho de Jesus. Então, Maria se aproxima de uma moça muito magra, cabisbaixa, muito triste. E ela fala ao seu ouvido: cante, minha filha. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E a jovem sentiu no seu íntimo uma paz. E a jovem começou a entonar um hino de louvor ao nosso Mestre Jesus, transformando todas as suas amarguras em consoladoras ondas de esperança. E seu canto foi acompanhado por todos os encarcerados.
os cristãos. Logo, essa caravana que veio buscar o Espírito de Maria na terra, Maria bendita entre as mulheres, como foi dito pelo Espírito de Gabriel. Os discípulos de Jesus, então, envolvidos nesta luz, começaram a exprimir bom ânimo e alegria. Maria, o olhar, o semblante, a delicadeza que se assemelha a uma rosa. O manto, a postura angelical, amor, a delicadeza. Abaixo de Jesus, Maria, a nossa mãe, é o espírito mais puro que teve entre nós, que veio de uma constelação, de uma esfera superior para o nosso orbe terrestre, trazer a sua paz, a sua alegria, a sua resignação. A humanidade veio a conhecer um espírito fiel a Deus, que soube suprir os seus sentimentos de mãe em prol de um Jesus amigo fraternal, que veio trazer a consolação, que veio trazer a paz à terra, aos nossos corações, na edificação do trabalho do Pai Maior. Maria trabalha muito na pátria, na esfera espiritual. Ela recebe a cada um dos irmãos suicidas da terra. E ela também tem vários trabalhadores ao seu redor, inúmeras organizações, uma delas conhecidas como a Legião dos Servos de Maria. E um dia Chico Xavier perguntou a Emmanuel, como é a Maria, nossa mãe? Chico tinha essa curiosidade de saber o seu semblante, a sua luz, como era a sua pele, seu cabelo. E Emmanuel fala para Chico, Chico, você acha que eu tenho capacidade de me encontrar com Maria e saber como ela é, Chico? E o Chico fala, mas Emmanuel, pelo menos um retrato dela você nunca viu? E aí Emmanuel fala, Chico, sim, um retrato sim. Porque tem lá no Vale dos Suicidas o retrato da Maria. E aí Emmanuel, através de Chico Xavier e algumas psicografias, começam a desenhar o rosto de Maria, o seu semblante angelical, a sua doçura no olhar, que é a capa do livro que eu fiz essa pesquisa para falar hoje para vocês. Então, nesse dia de comemoração dos 21 anos de fundação da nossa casa, gostaríamos de estar todos aqui, neste salão, recebendo o abraço fraterno dos nossos irmãos, da espiritualidade maior. Mas em virtude da pandemia, nós estamos nos nossos lares. Mas temos a certeza que isso vai passar. E logo, logo estaremos
todos aqui reunidos. E hoje eu dedico essa palestra de Maria de Nazaré a todas as mães que perderam seus filhos durante essa pandemia, a todas as mães que estão passando por dificuldades materiais e espirituais com seus filhos, com as suas crianças, as mães trabalhadoras, as mães pacificadoras, as mães que estão tendo seus filhos retornando à pátria espiritual pelo suicídio, que estão tendo seus filhos sendo abusados, sofrendo agressões. A todas as mães da casa espírita, da Irmã Clara e de todos os templos, de todas as igrejas, que ajudam a divulgar a boa nova de Jesus. Que a nossa Mãe Santíssima cuide de todos nós e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos fortaleça para que possamos passar com equilíbrio, com saúde, durante esse momento de transição do planeta Terra. Muita luz, muita paz, um abraço fraterno, um abraço angelical de Maria para todos nós. Muito obrigada a Deus, a Jesus, nosso Mestre querido, e a todos os irmãos, trabalhadores da seara de Jesus, da nossa casa. Ao nosso querido José Izuíno, não poderia faltar de agradecer a nosso irmão querido, que tanto trabalhou para fundar e manter essa casa. Muita luz, muita paz.